E para tratar desse assunto, agora a gente fala com Fernanda Manhota, analista de internacional, já na tela, comigo e com a Débora. Fernanda, boa tarde, bem-vinda mais uma vez, como sempre, aqui no 360. Queria te ouvir sobre esse ponto que Mariana Jean Giacomo coloca, de que esta investigação da ONU da parte de Israel teria uma conotação enviesada. O que a gente pode extrair do quanto um relatório como esse, uma investigação como essa conduzida pela ONU, não tem viés nem para um lado nem para o outro, consegue manter uma posição de equilíbrio e consegue ser equânime na valoração de um ataque terrorista bárbaro, brutal, totalmente deplorável e condenável, como que o Hamas perpetrou contra civis, contra crianças, contra mulheres em Israel, mas da mesma forma, o quanto a campanha militar de Israel tem sido desproporcional na retaliação que é prevista assim quando um país, quando um Estado é atacado, seja por um outro país, seja por uma organização que não respeita o direito internacional como o Hamas. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde. Sem dúvida, Yuri. Olha, a gente tem que levar em consideração que organizações internacionais, como é o caso da ONU, elas são estruturas super complexas, né? Elas possuem, claro, uma estrutura de representação que envolve os países, então a gente tem ali diplomatas, né, das várias nações que defendem os seus interesses e que usam essas estruturas como plataforma de negociação, de diálogo, de busca de consenso, mas para além desses diplomatas, Yuri, estruturas como a ONU possuem também um corpo técnico, né, que são funcionários internacionais das mais variadas especialidades e que se ocupam de realizar uma série de estudos, de pesquisas dentro dos diferentes braços que a ONU reúne. Então, quando um relatório como esse ele é publicado, ele não traz à tona necessariamente, aliás, ao contrário, as posições políticas dos países que a ONU inclui. Costuma trazer à tona investigações ou documentos, materiais que são produzidos por esse corpo técnico-administrativo de maneira independente, né? São especializados nessa matéria. Então, nesse sentido, há uma grande credibilidade que se atribui a esses documentos. Vale para a guerra, para assuntos de direitos humanos, para assuntos ligados a combate à desigualdade e à fome, às mudanças climáticas, né? Então, é muito importante para aqueles que não estão tão familiarizados com a estrutura multilateral de um sistema tão complexo como a ONU, separar o que é palco político e disputa de interesses entre os países, que de fato acontece e que contamina, claro, o debate, daquilo que é investigação promovida por indivíduos cuja especialidade, a função, não está ali a serviço de nenhum país, mas sim a serviço da Carta da ONU e dos princípios e valores que ela defende. Nesse caso em particular que a gente está discutindo, é mais um reforço a algo que já vem sendo aventado por diversas estruturas, inclusive que não estão todas sob o mesmo guarda-chuva, nas últimas semanas e meses. A gente tem esse relatório hoje dando essa orientação. Nós já tivemos a Corte Internacional de Justiça, que faz parte da ONU e que julga estados, indo numa direção parecida, e como a Mari falou, o TPI, que nada tem a ver com isso, que não julga estados, mas julga pessoas, também sinalizando na mesma direção. Então, há convergências e, portanto, é de se imaginar que onde há fumaça, é claro que há fogo, né? Não dá para descartar, nesse sentido, a relevância do documento que foi produzido ou simplesmente alegar que ele é um material enviesado. Seria muito leviano tratar um documento dessa complexidade assim, Yuri. Fernanda Manhota, Débora Bergamasco, pego aqui de Brasília, para te perguntar como você acha que um documento desse, com credibilidade, como você acabou de pontuar, pode repercutir na visão da comunidade internacional sobre as responsabilidades entre entre os polos aí dessa guerra?
Olha, Débora, em geral, esses documentos, manifestações discursivas, votações, ou mesmo aprovação de resoluções, como a gente viu acontecer no Conselho de Segurança da ONU, elas têm como principal missão exercer sobre os países pressão internacional para que eles reavaliem a rota, para que eles modifiquem comportamentos. A gente tem no cenário internacional, e essa é uma crise permanente, né, do mundo da política global, o fato de que todos os países são soberanos e que estruturas internacionais como a ONU, por exemplo, elas não possuem dentes coercitivos, ou seja, elas não têm como obrigar os países a adotar certas posturas que eles não desejem adotar, né? Então, às vezes a gente espera que a ONU ou outras estruturas, elas exerçam um papel que, no fundo, elas nem têm por ambição e nem têm condições de exercer. Os países estão acima de qualquer coisa. Então, eles não podem ser coagidos a ir numa certa direção, mas eles podem, a partir de um conjunto de pressões e na medida em que isso vai sendo abraçado por mais atores do sistema, recalcular o custo-benefício de um determinado caminho político. E é um pouco isso que a gente tem assistido acontecer. A gente tem visto que conforme os documentos vão sendo produzidos, conforme mais organizações vão se manifestando, conforme os países aliados vão revendo as próprias condições da sua aliança, isso vai deixando margens mais estreitas para que tanto o governo israelense quanto o Hamas tenham que se adequar e tenham que, portanto, rever a sua conduta. É muito emblemático isso que a gente vê acontecendo nesse momento. Eu, apesar de, em geral, vir aqui como a cavaleira do apocalipse das más notícias, ainda vejo com alguma esperança essa possibilidade de acordo na medida em que já era previsto, né, que o Hamas fizesse emendas e considerações. O Hamas não tem nada a perder nesse momento. E é claro que ele vai tentar, nesse sentido, obter o máximo de benefícios que for possível. Agora, ele sabe também que já está desfrutando de uma condição favorável. Quer dizer, os Estados Unidos abriram margem para negociar com o que eles chamam de grupo terrorista. Isso não é qualquer coisa. Geralmente, países não negociam com grupos que são tratados dessa forma. Então, eles estão aproveitando o lugar na mesa para barganhar o que eles puderem, né? Mas imagino que essas pressões, sobretudo americanas, devem levar a algum tipo de meio de caminho, de meio termo aí, viu, Débora? E é o que todos os civis que estão no meio dessa linha de tiro, literalmente na linha de tiro, mais esperam que esse conflito cesse, pelo menos por algum tempo, porque a gente sabe que a solução, de fato, para o Oriente Médio ainda demanda muito mais esforços diplomáticos e da humanidade como um todo. Obrigado mais uma vez, Fernanda Manhota, analista de internacional aqui da CNN.